E aí, galera? A maioria dos cientistas afirma que o ser humano é a única criatura viva na Terra que tem capacidade de raciocinar. Analisamos cada uma de nossas ações sob diferentes ângulos, inclusive com foco na opinião da sociedade. Oh my God! Mas nosso comportamento é muito mais difícil de ser previsto do que, por exemplo, de animais de estimação ou predadores. E sabe por quê? O fato é que existem regras claras no mundo dos animais que raramente são violadas, mas também tem vezes que os animais nos surpreendem muito com suas artimanhas. Hoje falaremos exatamente sobre esses casos. Vamos lá! Para os moradores da cidade de Randolph, em Massachusetts, a proximidade com animais selvagens é absolutamente normal. Muitos habitantes da floresta, ocasionalmente, invadem as ruas da cidade em busca de comida, e os moradores locais já estão acostumados com isso, mas de jeito nenhum, ninguém esperava ver essa cena. Em uma manhã, Jonathan Davis estava indo para o trabalho em sua rota de sempre, quando de repente, uma cena muito estranha e até um pouco assustadora surgiu diante de seus olhos. Bem no meio da rua, havia um gato morto, que pelo que parece foi atropelado por um carro, e ao redor dele tinha um grupo de 20 perus que faziam um tipo de ciranda. Por mais que não queiramos acreditar na origem paranormal desse comportamento, na verdade suas causas são muito mais instintivas. O fato é que o gato é geralmente o inimigo direto dos perus na natureza. Por isso, não surpreende que eles vejam até o animal morto como uma ameaça. E enquanto as aves estão tentando descobrir se o predador ainda está vivo, elas preferem manter uma distância segura dele. Além disso, os perus costumam ficar sempre juntos, mas mesmo assim, isso continua parecendo super estranho. À primeira vista, o baiacu se parece com qualquer outro peixe, mas quando se sentem ameaçados, eles se preenchem com água ou ar em questão de segundos e se tornam praticamente invencíveis. Afinal, se um predador tentar engolir um animal desse, é muito provável que se engasgue e morra. Além disso, esses peixes também contêm um veneno mortal. Os golfinhos deste vídeo parecem não ter consciência dos perigos que esse peixe incomum pode causar. Veja como um grupo desses mamíferos rodeia a criatura estranha e começa a dançar de forma engraçada à sua volta. Mas isso não é tudo. Em certo momento, os golfinhos decidem que seria divertido jogar futebol subaquático com esse peixe do tamanho de uma bola. Na verdade, esse comportamento engraçado dos golfinhos também tem uma explicação. O fato é que quando os mamíferos se aproximam, os baiacus lançam um pouco de seu próprio veneno na água. E se isso em doses grandes é absolutamente letal, em pequenas doses pode ter um efeito narcótico. É por isso que os golfinhos neste vídeo se comportam de maneira tão estranha. Os elefantes são animais muito fofos e um pouco desajeitados. Por exemplo, eles são um dos poucos animais do mundo que não conseguem correr e pular, mas os elefantes sabem nadar muito bem. Além disso, eles podem farejar o cheiro da água em quilômetros de distância e, às vezes, até usar a tromba como um tipo de equipamento para mergulho. Mas os pequenos elefantes, cujo corpo ainda não está totalmente formado, nem sempre podem se gabar da destreza de seus parentes adultos em contato com a água. Olhe só para esse pequeno bebê elefante na Tailândia. Neste vídeo, ele tenta repetidamente ficar em pé em uma pequena piscina, mas não consegue. Tudo isso parece muito gracioso e engraçado, mas o filhote de elefante aparentemente está muito feliz com o seu banho refrescante. Infelizmente, às vezes, a natureza é muito cruel. Isso é comprovado, por exemplo, pelo fato de muitos animais comerem membros de suas espécies para sobreviver ou dominar. Mas se esse comportamento de alguns animais já não é nenhuma novidade, o que você diria sobre comer o próprio corpo? Às vezes, a razão é óbvia. Por exemplo, nos casos em que é preciso arrancar os próprios membros para se libertar de uma armadilha, mas às vezes é difícil encontrar alguma explicação, como no caso dessa cobra doméstica. Vê como ela tenta comer a própria cauda? Existem várias teorias entre os cientistas sobre esse comportamento tão estranho. É muito provável que as cobras simplesmente confundam a cauda com a presa. Isso pode acontecer devido aos movimentos característicos do corpo ou por causa do cheiro da vítima anterior permanecer na cobra. Independentemente da causa, os répteis claramente não fazem isso de propósito. Não é preciso assistir ao filme Tubarão para ter um medo mortal de tubarões.
Neste famoso sucesso de bilheteria, falava-se sobre o temível grande tubarão branco, mas na realidade existem espécies muito mais perigosas deste peixe. Uma delas é o tubarão bico fino, que tem mais de 2 metros de comprimento, mas essa mulher chamada Christina Zenato trata predadores enormes como gatinhos e não tem nenhum medo deles. As pessoas até a chamam de encantadora de tubarões. Para domar esses predadores perigosos, Zenato usa técnicas pouco comuns. Por exemplo, ela sabe como induzir tubarões em algo como transe. Para isso, ela atua em áreas especiais ao redor da boca e do nariz dos tubarões, como se os mergulhassem num estado de hibernação durante alguns minutos. A propósito, ela também usa suas habilidades hipnóticas para salvar os predadores. Por exemplo, às vezes, ela remove equipamentos de pesca presos na boca deles. Os amigos de Zenato zoam que todos os tubarões das Bahamas a conhecem há muito tempo. A própria pesquisadora afirma que os tubarões são muito mais amigáveis e gentis do que pensávamos, e sua agressão é normalmente apenas uma resposta ao desrespeito humano. Teve uma vez que a dona desta fazenda na Coreia do Sul notou algo muito estranho. Por alguma razão, metade de suas galinhas brancas estavam depenadas nas costas, enquanto as de plumagem preta estavam intocadas. Para entender a situação, a mulher chamou um veterinário. Inicialmente, o especialista acreditava que isso poderia estar acontecendo devido a algum tipo de doença de pele ou devido ao estresse, mas todos os seus palpites estavam errados. O veterinário notou que as penas das galinhas não caíam da raiz, o que significava que estavam sendo arrancadas intencionalmente. Mas o que ou quem poderia estar fazendo isso? Talvez um ladrão sem escrúpulos? Acontece que as galinhas foram depenadas pelos seus vizinhos da fazenda, os patos. Além de arrancar, eles também engoliam as penas, sem deixar evidências de seu crime estranho. Mas por que eles faziam isso? Acontece que às vezes esse comportamento se torna uma resposta ao estresse severo. O fato é que era outra pessoa que cuidava dessa fazenda e aparentemente a troca de donos fez com que os patos ficassem muito estressados. Felizmente, graças aos esforços dos veterinários, esse problema foi descoberto e agora os patos e as galinhas vivem bem em diferentes cercados. Tem vezes que coisas muito incomuns e tocantes acontecem no mundo animal. Por exemplo, quando 2 representantes completamente diferentes de espécies distintas começam a tomar conta um do outro como parentes. Mas você certamente nunca viu uma coisa assim. No vídeo, essa galinha doméstica comum, ao invés de chocar ovos como de costume, ela cuida de gatinhos. Porém, esses filhotes encantadores também têm uma mãe de verdade, que ao contrário das leis da natureza, desde a infância cresceu lado a lado com uma galinha cuidadosa. É por isso que quando a própria gata teve seus filhotes, a galinha receptiva decidiu adotar toda a família, protegendo-os sob suas asas e assumindo o papel de chefe da família peluda. Este vídeo é mais uma prova de que as galinhas estão longe de ser tão burrinhas como muitas pessoas costumam pensar. Conheça agora a galinha chamada Jokgu, a ave que sabe tocar piano de brinquedo. Se achou que os donos dessa galinha tiveram que treiná-la por meses para ela fazer isso? Então você está muito enganado. A dona da galinha, Shannon Myers, afirma que a ave só teve que passar 2 semanas em treinamento. Com sua musicista de estimação, Shannon foi a esse famoso show de talentos americano. A princípio, nem o público nem o júri acreditavam no que ela estava dizendo. Imagine a surpresa deles quando Jokgu se virou para o sintetizador e começou a tocar a nota da patriótica canção America the Beautiful, sem falhas, com o seu próprio bico. E agora à sua frente está o peixe mais inteligente do mundo. Ele se chama Comet e é capaz de fazer acrobacias, nadar através de um arco e até jogar futebol. E ele tem plena consciência do que está fazendo. Até porque por trás desse vídeo há, na verdade, muitos meses de treinamento. O dono desse peixinho dourado, Dan Pomerleau, afirma que essas criaturas são muito mais inteligentes do que muitos pensam. Para ensinar diferentes truques ao Comet, ele usou as táticas do chamado reforço. Trata-se de uma técnica comum entre os treinadores que dá ao animal algum tipo de recompensa depois que ele concluir uma tarefa bem-sucedida. Da primeira instância, algo muito estranho está acontecendo neste vídeo. Primeiro, vemos alguns cães de rua correndo nervosos em torno de um carro estacionado. Após alguns instantes, do nada, um bando inteiro se junta a eles e então fazem algo sem explicação. Os cães começam furiosamente a despedaçar o carro. Literalmente falando, o vídeo mostra como o para-choque dianteiro é arrancado. Depois de destruir uma parte considerável do carro, alguns cães mergulham sob o capô, mas ainda assim não conseguem atrair a vítima para fora. Obviamente, o motivo dessa agitação toda é provavelmente um gato ou outro animal escondido em algum lugar dentro do carro. Os cães famintos provavelmente sentiram o cheiro da presa e decidiram pegá-la a todo custo, mas pelo que parece, eles não tiveram sucesso. Não dá nem para imaginar a cara do dono desse carro quando ele saiu pela manhã e encontrou seu veículo neste estado. E por hoje é tudo, galera. Até a próxima. Tchau!